Olá, está começando mais uma edição do Telejornal Experimental ESPM no ar. Hoje é 10 de junho de 2021. Essa edição é especial. Vamos debater sobre como a arte está refletindo o tempo pandêmico. Este programa mergulha na experiência estética e nos faz pensar sobre o que se passa à nossa volta. Faz 1 ano e 4 meses que mudamos a nossa forma de nos relacionar, nos colocando à distância, protegendo. O olho no olho, o contato físico, o relacionamento social migrou para a tela do computador e a arte também mudou. O que nos faz homens, senão a capacidade de sentir e dar significado às coisas? É com essa pergunta central que criamos o programa especial que você vê agora. A arte como um caminho sensível para entender a sociedade, para nos fazer pensar e reagir. Quer participar? Então acompanhe e compartilhe, comente pelo Facebook e o Instagram da agência de jornalismo da ESPM. Nós vamos ler ao vivo as diferentes manifestações. E agora, vamos aos destaques da manhã. Livros aumentam as vendas e literatura sobre política e raça são os temas mais vendidos. Os teatros fecham as portas, mas as artes cênicas recriam ambientes virtuais. Orquestras, bandas e cantores tiveram renda drasticamente afetada, mas descobrem alternativas. E nas artes plásticas, um desafio que os artistas, museus e galerias estão vivendo: como aproximar o espectador e a obra diante do distanciamento social. Começa agora o ESPM no ar, em edição especial Arte na Pandemia. Sejam muito bem-vindos. Com a pandemia, muitos projetos grandiosos ficaram suspensos. Grandes musicais, novelas, shows foram cancelados. Isso mesmo, Juan. A internet também se mostrou um terreno muito fértil de experiências que nunca tínhamos visto antes. Foi a vez de ver e ouvir outras vozes que não eram atendidas. O nosso repórter Gustavo Zacari está ao vivo com uma convidada ilustre que vai explicar as vozes são essas e por que a pandemia foi a brecha encontrada. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Juan. É isso mesmo, meninos. Ela é doutora em comunicação social pelo UFMG, mestre em comunicação na contemporaneidade pela Casper Libero, jornalista graduada pela Unesp, supervisora de estágio e professora do curso de jornalismo da SPM, e mais recentemente venceu o prêmio Compós 2021 de melhor tese com trabalho Cenas de Dissenso, Arranjos Exposicionais, Experiências Insurgentes, Processos Comunicativos e Políticos em torno da resistência de estudantes secundaristas. Francine Altman. Fran, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela presença e parabéns pela conquista do prêmio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, que estão apresentando o jornal. Obrigada pelo convite, obrigada aí pelo carinho. Imagina, obrigado a você por aceitar. Fran, gostaria de perguntar o seguinte: quais movimentos sociais podemos destacar que temos arte presente atualmente? De um modo geral, os movimentos de resistência, que a gente chama recentemente, movimentos que ocupam as ruas, infelizmente não estão podendo ocupar as ruas nesse momento, mas os movimentos, de um modo geral, eles usam da potência estética para as performances, até mesmo para a confecção de cartazes, para mostrar o movimento e como ele se articula, quando a gente vê, por exemplo, um movimento na rua, como a gente teve agora, no final de semana aí anterior, a gente vê os cartazes, o quanto eles comunicam e o quanto eles são potências estéticas, o quanto eles usam da arte também para fazer a comunicação da resistência. Então, o olhar em torno da política e da resistência, ele passa muito pela arte, E eu, particularmente, tenho acompanhado o movimento de estudantes, secundaristas, que ocuparam escolas em 2015, 2016, aquele movimento grande que teve de ocupação. E aí, onde que estão esses estudantes hoje, Eles hoje, muitos deles, se reúnem em coletivos, e esses coletivos fazem peças de teatro, eles fazem encenações, performances artísticas também. Eles acabaram se tornando artistas, a partir, inclusive, das ocupações que deu avivou isso, nesses alunos, que hoje não são mais alunos, mas eles usam a arte para continuar mostrando a potência desse movimento.
E com a pandemia, eles não puderam mais se apresentar, né, presencialmente. Então, eles tiveram que se reinventar também desde o ano passado, fazendo outros tipos de performance. E Eufra, esses movimentos que se transformam muito em arte, quando ele é representado pela arte, você acredita que a arte pode potencializar a disseminação da mensagem que eles querem? Com certeza, assim, eu acompanho muito alguns autores que entendem que a política e a arte, né, porque quando a gente está falando de passar uma mensagem desses movimentos de resistência, a gente está falando de política, né, e um autor que fala muito sobre isso, que é o Jacques Rancière, que é um autor que eu estudo bastante, ele vai falar que a arte e a política, elas são indissociáveis, né? A política, ela usa da arte e a arte é política. Então, se a gente pegar, por exemplo, a época da ditadura militar aqui no Brasil, o quanto que a arte foi uma potência naquele momento, né? Quantos artistas foram censurados, mas o quanto eles se reinventavam para mostrar a sua potência, né? A música, né? Quantas músicas foram feitas naquela época denunciando, e hoje não é diferente, né? Se a gente pegar o rap, por exemplo, nomes mais famosos como Emicida, o próprio Racionais, Criolo, eles estão fazendo arte e com um imenso potencial político nessa arte. E é uma voz que denuncia os problemas da periferia, os problemas de racismo, os problemas que eles vivenciaram, né, ou vivenciam ainda na sua realidade. Então, a arte, ela é uma forma de denúncia do sistema, né, e também uma forma de resistir. Tá aí o Paulo Gustavo, que morreu recentemente, que deixou uma frase que todo mundo tem compartilhado, né, que rir é um ato de resistência. É um pouco nesse sentido, né, não é só rir, a arte é um ato de resistência, né. Sim, e, na ditadura aconteceu muito isso, né? Eles driblavam a censura, eles sempre conseguiam dar um jeito de passar a mensagem. E é muito importante, né, a arte como um movimento de militância, tanto para o desenvolvimento de uma sociedade, né? O que ela conquista, né? É isso mesmo, assim, os movimentos, de um modo geral, se a gente pegar o movimento negro, o movimento feminista, né, o quanto eles se comunicam por meio da arte. E a arte, a gente está falando aqui de um modo geral, não é só aquela arte cult que está nos museus, né, não é só isso, mas é a arte de rua mesmo, né, o grafite, né, o grafite é uma arte de resistência. Eu comentei aqui do rap, né, mas a gente tem nas artes plásticas o grafite como uma arte de resistência. As performances teatrais, né, de artistas de rua, eles são performances de resistência. Esses secundaristas, por exemplo, que eu comentei, eles têm um coletivo chamado Coletiva Ocupação. E eles, atualmente, como eles não estão podendo fazer a peça, né, que a peça era encenada nos Sescs, em vários teatros, como não estão podendo fazer, eles estão fazendo vídeos e compartilhando nos canais, né, nas redes sociais, vídeos com performances nas suas casas, né? Então, eles se vestem, eles fazem ali toda uma performance teatral que envolve dança, envolve mímica, leitura de poesia, e é uma forma deles compartilharem esse conhecimento que eles têm. E todo esse processo tem ali, né, a leitura de uma poesia, uma performance, ele tem ali por trás uma atuação política, né? É um grito, um grito de olhem para mim, olhem para o que a gente vive, né? Muitas vezes são pessoas invisibilizadas que estão pedindo para serem vistas. E os movimentos trabalham muito com isso, o feminismo, o movimento negro, o movimento LGBT, né? Olha a potência que é a parada LGBT, né? O quanto ela é potente na questão artística mesmo. E é uma pena que a gente não pôde ter presencial, mas eles também se reinventaram, fizeram pela televisão, foi muito bacana também. Sim, e, esses estudantes, como a internet abriu a porta para eles falarem com muitas pessoas que antes eles não iam conseguir, né?
Porque antes ia ser um nicho muito menor e agora ampliou, todo mundo consegue ver eles. Isso acaba ajudando muito na disseminação, né? Ah, com certeza, atinge um público muito maior, né? As pessoas que muitas vezes não iriam sair de casa para ir ao teatro. Infelizmente, a gente tem uma cultura, às vezes, que não privilegia, né? A ida ao teatro, aos museus. Em São Paulo é mais comum, mas quem mora distante, quem mora no interior, por exemplo, nem sempre consegue ter acesso, né? E pela internet, né? Pelas redes sociais, isso se dissemina para o Brasil todo, até para o mundo, né? Qualquer pessoa pode acessar. Por outro lado, a gente perde aquele contato, né? Eu assisti as peças, por exemplo, e são peças que o espectador participa ali junto, né? A gente se envolve, é envolvido ali pelos atores, é tudo muito junto. Então, é triste também perder esse contato. Por um lado, tem essa perda do contato ali, de estar mais próximo, mas tem essas vantagens, né, de ter mais visibilidade, de outras pessoas poderem acessar esse conteúdo, que é bem bacana. E eu acredito também que a arte, ela fortalece muito os movimentos, né? Porque eu imagino quando as pessoas veem o Emicida falando sobre o movimento negro, ou até a ascensão de vários artistas que representam o movimento LGBT, isso fortalece as pessoas que representam esse movimento, né? Acaba unindo o grupo, fortificando ele, né? Uhum. Nossa, é muito importante essas representatividades que a gente tem, né? Como o Emicida, né? Que é uma pessoa que tá super em alta, ele aparece bastante, mas o quanto é importante ele ter a consciência de onde ele veio e do que ele representa, né? Porque ele não é só um homem negro que faz rap, que faz músicas muito politizadas, mas ele também representa o povo da periferia, né? Ele sempre fala isso, né? Ele nasceu num barraco, né? De madeira. E ele tem essa consciência, né? Então, até a última fala dele que está viralizando aí nas redes sociais, que ele fala, né? Que para um Emicida que chegou lá, quantos foram para a vala? Então, olha que frase potente, né? Vindo de uma personalidade que tem a visibilidade que ele tem, né? Então, eu acho muito importante esses artistas que vêm de uma realidade que muita gente desconhece e que dão visibilidade para essa realidade, mas a gente sabe que tem muitos outros que estão lá e que não ganham essa visibilidade, que é o que o Emicida falou, quantos não chegam no lugar dele? São poucos que chegam no patamar que ele chegou, né? Então, assim, a gente tem muitos artistas independentes, muita gente boa, e eu recomendo muito, sim, que as pessoas procurem nas redes sociais, sigam, né? A gente, às vezes, no metrô, vê o pessoal se apresentando e divulgando, entrem no meu Instagram e tal. Vamos entrar, vamos dar uma olhada no que esse pessoal produz, que às vezes é muito bom, só que eles não têm a oportunidade de ter a visibilidade de um Emicida, né? De um Criolo. Infelizmente, eles não conseguem, às vezes, esse patamar. Mas eles estão fazendo arte, estão resistindo com a sua arte, e eles precisam, né, de gente para compartilhar com eles o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo, né? Fora, dá para ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas a gente tem que parar, tem programa para acontecer. Quero te agradecer de coração pela presença. Obrigada, Gustavo. Agradeço também todos vocês. Parabéns pelo telejornal. Eu vou ficar aqui assistindo, vou ficar acompanhando. Muito obrigado, gente. Estive aqui com a professora do curso de jornalismo da SPM, Francine Altman. É com você aí do estúdio. Valeu, Francine. Valeu, Gustavo. E você aí de casa, tá com saudade de uma Bienal, de um museu? O distanciamento social teve grande impacto no mercado da arte. Com queda de 36% nas vendas em 2020, foi necessário pensar em novas formas de produção e consumo das artes plásticas. Não é, Lucas? Isso mesmo, Juan. Números impactantes, né? Vou dizer que eu também tô com uma saudade de ir no museu. Vamos agora conferir a reportagem especial de Thaís Fullman como estão as experiências das pessoas com as artes plásticas depois de mais de um ano na pandemia. Aos 78 anos, Dona Yara faz das paredes da sua casa uma galeria. Consome arte desde que se entende por gente.
Com a pandemia e as exposições fechadas, o virtual foi a única maneira de manter sua relação com a arte. Antes da pandemia, eu frequentava museus e exposições quase todo final de semana. Depois, tudo fechou. Mas nisso eu percebi a falta que a arte fez na minha vida. E então passei a ver plataformas online. Eu não sou a maior fã dessas tecnologias, mas por conta delas eu consegui manter o meu contato com a arte. Mas o fechamento prejudicou os museus. Segundo o jornal inglês Art Newspaper, o número de visitantes caiu entre 60% e 70% em 2020, se comparado a 2019. Um dos que sentiu esse impacto foi o Museu Nacional da República, em Brasília. Ele ficou fechado 7 meses em 2020 e retornou em setembro. Fechou novamente em fevereiro de 2021 e agora reabriu no final de maio. Entre idas e vindas, a solução foram as lives. A gente teve esse período que nós ficamos realmente completamente fechados ao público. Foram pensadas atividades e conteúdos que foram veiculados nas nossas redes. A gente fez muitas lives, conteúdos sobre as obras do acervo do museu. A internet é uma ferramenta essencial, mas a gente também sabe que, se tratando de Brasil, a internet ainda não é um recurso completamente democratizado. Do outro lado do país, em Porto Alegre, o Centro Cultural Farol Santander também apostou no virtual. No primeiro momento foi um pouco mais difícil, quando fechou da primeira vez e não pôde ter o público aqui. A gente ainda levou um tempo vendo o que era possível adaptar das exposições para online. A gente até tinha um tour virtual aqui para algumas exposições, as exposições que são permanentes, mas era muito mais num pensamento de poder levar para outros públicos. No fundo, cada vez que a gente desenha um projeto hoje, a gente já pensa que ele precisa ter uma possibilidade, mesmo que assim ele não seja totalmente traduzível, mas o que pode? O que desse projeto poderia ser compartilhado não presencialmente? Nas galerias, a situação não foi diferente. Lucas é dono de uma galeria em São Paulo que comercializa, em grande parte, arte contemporânea brasileira. Com o distanciamento, as visitas ao tour virtual aumentaram e novas obras surgiram. O tour virtual, ele acontece há mais ou menos 2 anos e meio, que a gente grava todas as exposições e publica online. Mas muitas pessoas não se interessavam por isso antes e não sabiam o que a gente fazia. A gente deve estrear agora uma exposição chamada Algoritmo Cósmico. Vai ser a primeira vez que nós vamos realizar uma exposição numa plataforma chamada Artland. E uma das partes boas é você permitir um agrupamento de obras que vão além do físico. Essa é uma artista russa que trabalha com algoritmo. Pô, não dá para importar uma obra, mas pelo menos nesse universo eu consigo colocá-las no mesmo plano. Um estudo norte-americano da Art Basel aponta que em 2020 as ações online foram responsáveis por 25% das vendas totais do setor. Artistas como Jerzy Macari, de 72 anos, são um exemplo desse movimento. Durante o processo do ano passado e continuando esse ano, as minhas vendas melhoraram. E eu atribuo isso às pessoas por ficarem muito mais tempo dentro de casa. Então tem mais tempo livre, ou tem mais tempo para pesquisar na internet coisas diferentes, acabam vendo muito mais obras e acabam me descobrindo. Quando você faz um evento presencial, você atinge aquele público que é, digamos, que é a sua tribo. Como agora tudo é programado, é filmado, é gravado para fazer exposição online, qualquer evento tem um alcance e uma visibilidade muito maior do que a presencial. Mas não foi assim para todos. Alguns artistas acreditam que o presencial é muito necessário quando se trata da experiência. As perdas são, com certeza, da vivência na obra, né, da fruição do trabalho. Sobretudo quando se tratam de trabalhos que exploram outros sentidos além da visão, né, que é bem característico da arte contemporânea, as instalações que vão buscar a audição, o espaço, o cheiro, né, muitas vezes, às vezes o gosto também, né. É muito difícil, né, a foto enquanto registro, não enquanto linguagem, né, enquanto registro, trazer para quem vê, o espectador,
a essência do trabalho. De qualquer maneira, as experiências virtuais estão se multiplicando. Mazola Marquinu faz grafites realistas em negativo e, usando um filtro do aplicativo Instagram, consegue revelar sua arte ao público. Tive a ideia de pintar meus quadros, as minhas referências realistas, só que em negativo. E aí depois que eu já estava fazendo e tudo mais, aí veio a ideia de fazer um filtro, veio a ideia de usar QR Code, criar aplicativos. Então foi meio que uma coisa puxando a outra. Teve que envolver muita tecnologia para eu poder estar não só fazendo, para me auxiliar, mas sim para mostrar para as pessoas também. Instalações tecnológicas, arte interativa, mostram que o mercado das artes plásticas está atualizado com o seu tempo. Seja a arte interativa ou tradicional, é fundamental manter ela viva tanto no presencial como no online. O papel da arte inclui retratar assuntos presentes na nossa própria sociedade e o momento em que vivemos precisa ser lembrado. Para o professor, pesquisador, curador e crítico de arte Ícaro Vidal, a importância de consumir arte não se resume a apenas visitar exposições e museus. O consumo de arte vai muito além dessa relação, enfim, espectatorial, simplesmente, de ir ali olhar. Eu acho que é muito importante que as pessoas, e todas as pessoas, tomem parte na produção artística do seu tempo, da sua geração. Então, assim, ser capaz e ter esse interesse de entender, bom, como que os artistas da minha geração estão vivendo, né? Como que as mudanças, por exemplo, nas políticas públicas de cultura estão afetando a produção de arte do meu tempo. Enfim, de entender que, assim, que é a gente que viabiliza, né? É a sociedade que viabiliza a produção artística de uma época. Então, assim, se você não apoia de nenhuma forma, é muito difícil que essa produção continue a existir. Então, a gente tem que ver e prestigiar e divulgar e apoiar quando possível, porque é a produção, né, simbólica e cultural que vai acolher os anseios, os nossos anseios, né? Porque o artista ele vive no nosso tempo e ele está criando a partir dos elementos que são comuns a todos nós. Muito bonita essa reportagem, né? Cada obra linda que nós vemos aí. E já que estamos no campo das artes plásticas, a famosa e tradicional Bienal das Artes está de volta. Ela está prevista para ser realizada de 4 de setembro a 5 de dezembro deste ano. Em 2020, a Bienal foi suspensa e a alteração agora é permanente, passando a ser realizada nos anos ímpares. Muito bem lembrado, Juan. Vou dizer que a Bienal fez falta no passado, né? A 34ª edição traz o tema Faz Escuro Mais um Canto. A novidade dessa edição é que será uma exposição criada em processo. Além de refletir sobre a produção artística nesse momento, a Bienal foi construída em diferentes camadas. Desta forma, a programação será online e gratuita com conversas com artistas e visitas virtuais aos ateliês. Tudo mediante agendamento, é claro. Então fique ligado. E não são só nos museus e galerias que podemos encontrar a arte. Ela pode estar em qualquer lugar. É verdade, Juan. Como podemos ver por toda a cidade de São Paulo, as artes estão estampadas nos prédios, muros e até mesmo nos túneis de São Paulo. A arte de rua tomou conta da cidade na década de 70 e vem até hoje. Acompanhe agora na coluna de Thaís Burihan um tour pelos grafites da capital. Oi, Lucas e Juan. Então hoje eu vou levar o pessoal de casa para conhecer algumas obras de arte de rua que estão espalhadas por diversas regiões de São Paulo e que são acessíveis para muita gente, principalmente nesse momento difícil de pandemia. A primeira localização que vamos visitar é o famoso Beco do Batman. O Beco é um museu de grafites a céu aberto que se encontra na Vila Madalena e é um dos maiores pontos turísticos de São Paulo. Aqui podemos encontrar uma grande variedade de artistas e de estilos diferentes de arte. Os Gêmeos e Alex Valauri são alguns dos grandes nomes que já colocaram as suas obras nessas paredes. A nossa próxima parada é o elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. Ao passar de carro pelo viaduto, é possível observar os murais nas laterais dos prédios. Neles, muitas vezes estão retratadas artes que representam inclusão e que também denunciam os problemas da nossa sociedade.
artistas mulheres como Soberana Ziza e Hannah Lucatelli mostram mulheres fortes e empoderadas em suas obras. Outro local de São Paulo que também possui arte nas ruas é a região da Consolação e da Avenida Paulista. Seguindo na Consolação, conseguimos avistar alguns prédios grafitados. Esse estilo de pintura também cobre as paredes do túnel Josefa Ganiello Melling, que dá acesso para a avenida mais conhecida de São Paulo. Obras feitas por grandes nomes da arte de rua, como Eduardo Cobra, estão expostas na Paulista para todo o público apreciar. É isso aí, depois de acompanhar a maravilhosa coluna de Thaís Burihan pela cidade, deu até vontade de ver como esses grafites estão. Aliás, esse pode ser um passeio maravilhoso de final de semana, não é mesmo, Juan? Nossa, com certeza, Lucas. Eu adoraria fazer uma visita pelo Beco do Batman. Dizem que passar o dia lá é maravilhoso. E por isso também chamamos o nosso repórter agora, Gabriel Trindade, que está ao vivo com o convidado Felipe Lavinhati. Ele vai nos contar sobre o projeto Arte Fora do Museu. Eu tô curioso. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Juan. Bom dia, Lucas. O site arteforadomuseu.com.br, como o próprio nome diz, é uma iniciativa de mostrar tipos de artes existentes fora do museu, como arquiteturas, esculturas, murais e street arts. E conta com o maior levantamento de artes públicas em todo o mundo. São quase 2.000 obras cadastradas. E as atualizações ainda continuam. O site foi fundado em 2010 por André Deac e Felipe Lavinhati, nosso convidado especial de hoje. Muito bom dia, Felipe. Bom dia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado você por participar. Felipe, primeiro eu gostaria de saber como surgiu essa ideia de fazer um site com a iniciativa de mostrar esses tipos de arte que existem fora do museu. Veio de andar na cidade, na verdade, e perceber que não existia até hoje não existe, na verdade, né? A maioria das obras de arte que estão espalhadas, eu vou falar especificamente de São Paulo, mas acho que isso daí você pode replicar para qualquer outra cidade, talvez até do mundo. Poucos são as exceções, você não tem uma indicação de quem é o autor da obra, qual é o nome da obra, a importância daquela obra ali, né? Então são poucas as que vão ter. E a gente notou isso daí, e a gente resolveu justamente fazer isso. Falou, por que não levar essa informação no digital, né, que é o que a gente consegue fazer, e é isso, fazer esse mapeamento dessas obras de arte, né? Se você estivesse num museu, você veria lá uma plaquinha com o nome do artista, mais informações sobre aquela obra. A gente não consegue colocar isso na rua, né? Porque a gente não tem essa autonomia administrativa para isso, mas na internet a gente consegue fazer. Então foi a ideia, surgiu um pouco disso daí, de ver realmente que existe essa lacuna. A gente preenche no digital, que é como a gente consegue no momento. Entendi, sim. É bem legal saber mais informações dos artistas que fazem os grafites, as próprias esculturas, arquiteturas, é bem legal. E com a pandemia afetou muito o crescimento desses novos artistas, desses bancos de dados sobre as artes nas ruas. Como é que foi nesse período aí, Tenso? A gente se organizou, na verdade, foi quase uma coincidência. A gente estava numa transição com a Arte Fora do Museu para mexer no site, para deixar ele mais robusto, com mais conteúdo, né? Então a pandemia acabou facilitando para a gente, estando em casa, para a gente conseguir levantar melhor esses dados, né, com o trabalho de pesquisa. Quanto à produção de grafite, especificamente falando, de street art, no começo da pandemia a gente sentiu que tinha diminuído justamente por isso, né, porque as pessoas estavam em quarentena. Depois, conforme foi abrindo aos poucos, aí, né, e hoje em dia, enfim, já está praticamente tudo, as pessoas estão na rua normalmente, então voltou a uma produção normal, assim. Então eu acho que afetou no começo a produção, mas hoje em dia acho que está bem, né? Inclusive tem pessoas se organizando já para fazer festivais, a cena voltou
diria que quase normal, assim. Entendi. E existem planos, projetos futuros aí nesse pós-pandemia para o site, para essa iniciativa? Planos existem sempre, a gente não para, tem uma constante evolução, né? Você mesmo falou aí que a gente segue atualizando o site, então novas obras a gente segue colocando ali no site. A gente tem feito uma série de lives também todas as quartas-feiras, a gente faz via Instagram, depois vira um podcast. Estamos com uma coluna no UOL também, que a gente sempre publica conteúdos relevantes aí no que diz respeito a essa arte que é produzida fora dos museus. E os planos futuros eu não consigo te dizer muita coisa agora, porque não existe nada concreto. Mas a gente está em negociação com vários artistas aí para tentar, inclusive, viabilizar a produção de artes, né? Que até são uns 10 anos já que a gente faz o Arte Fora do Museu. Nesses primeiros 10 anos foi muito uma divulgação e um levantamento das artes. Agora a gente quer também incentivar que a arte seja produzida. Bem, e no início do site foi sempre considerado as artes de rua como arquiteturas, esculturas, murais e street art, ou foi mudando ao longo do tempo, vocês foram incluindo os outros tipos de arte? Como é que foi esse processo do início até agora sobre essas artes? É sempre difícil, vocês são do jornalismo, né? É sempre difícil categorizar coisas, né? O jornalismo trabalha muito com isso. Eu sou jornalista, meu sócio também, que é professor daí, inclusive, o André Deac, que também é jornalista. Então a gente tem essa chavinha já na cabeça de categorizar coisas, né? Daí quando a gente foi fazer esse mapeamento, o mapeamento tem algumas coisas que são óbvias, né? Então, assim, uma escultura é uma coisa meio óbvia, né? A arquitetura também. A arquitetura já foi um processo um pouco complicado, porque nem todo mundo entende a arquitetura como arte, como se fosse uma coisa à parte, mas, enfim, tem um trabalho intelectual ali, um trabalho artístico na criação dessas obras, a gente resolveu inserir também. E aí tem os murais e o que a gente chamava só de grafite, na época. Depois a gente mudou para o nome street art, porque é o nome mais amplo, né? Que é essa produção, onde o grafite é o principal, né, o mais se destaca, mas você tem lambe-lambe, você tem trabalho com stencil, tem outras técnicas aí que são essas categorizações, né? Então, assim, nunca fugiu, na verdade, dessas quatro, né, dessas 4 categorias. A ideia um pouco é isso, né, um museu de arte, o que tem dentro de um museu de arte, que poderia estar fora de um museu e ainda assim ser considerado arte. Então, aí que a gente chegou nessas 4 categorias, onde escultura, mural e grafite street art, se você coloca dentro de um museu de arte, é meio óbvio, né? Você consegue identificar, você consegue fazer um paralelo. Com arquitetura, nem tanto. Mas a gente resolveu reconhecer também a arquitetura, porque, enfim, são desenhos incríveis, assim, que é numa escala muito maior, né? É uma obra de arte que não cabe no seu quarto. Então, mas mesmo assim a gente resolveu colocar, porque é isso, na dimensão da cidade também essas obras se encaixam melhor. Entendi, Felipe. Bem, eu gostaria muito de bater mais papo conversando sobre histórias que você tem de artistas que vocês conheceram aí, descobrindo essas artes fora da rua, mas a gente vai seguir com o programa agora. Estive aqui com um dos fundadores do site arteforadomuseu.com.br, Felipe Lavinhati. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Espero aí que você tenha gostado também. Muito obrigado. Gostei, contem com a gente aí. E é isso, consumam arte, porque a arte é um oásis que a gente tem no meio da pandemia. Exatamente, muito importante aí. Bom, Juan, Lucas, é com vocês agora aí do estúdio. Isso mesmo, Gabriel. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Felipe, também por ter dado esse tempinho para a gente aqui pela entrevista. Bom, saindo agora das artes plásticas e mudando de ambiente, vamos agora falar da literatura brasileira. Vocês sabiam que houve um aumento no número de leitores nos últimos meses? Isso aí, as vendas dos títulos, sejam eles físicos ou virtuais, cresceram. Isso é maravilhoso, não é mesmo, Juan?
Verdade, Lucas. Durante esse período também ocorreu uma mudança nos temas escolhidos pelos leitores. Acompanhe na reportagem especial de Thaís Burian. Confinados em casa, presos a uma rotina de quarto, sala e cozinha, muita gente resolveu buscar antigos hábitos na prateleira dos livros ou até mesmo comprar aquele título. Giovanna Reis criou uma conta no Instagram chamada Minha Estante Minha Vida. Nela, ela fala sobre livros e troca leituras com mais de 2.800 seguidores. Eu prefiro os livros que às vezes me incomodam, sabe? Me fazem pensar em várias coisas. As leituras que também propõem uma discussão, eu acho que são muito essenciais. Tem vários livros sendo lançados agora que discutem o nosso tempo de uma forma envolvente, divertida. E eu acho que essas leituras são muito, muito essenciais. O movimento de volta às prateleiras mexeu com o mercado editorial. Tanto que a pesquisa mensal de varejo do Sindicato Nacional dos Editores de Livros aponta que no primeiro trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 25% na venda de exemplares, o que corresponde a aproximadamente 3 milhões de livros. A partir de julho, a gente teve uma recuperação enorme das vendas, não só de livro físico, como de e-book. É como se você tivesse uma reconexão com o livro. Quer dizer, eu acho que as pessoas, na medida que elas ficaram mais tempo em casa, né, que o varejo online se organizou para atender e elas começaram a ler, todos os relatórios que a gente vê mundiais mostram a mesma coisa. Assim, a resiliência do livro, né? Como o livro conseguiu ser um espaço de conforto para as pessoas nesse momento tão duro. Ocorreu também uma mudança nos temas lidos durante a quarentena. Se em 2019 os livros que faziam mais sucesso eram os de autoajuda financeira e pessoal, agora os temas mais procurados pelos leitores são sobre política e racismo. Esses temas estiveram bastante evidentes no último ano devido aos crimes de racismo nos Estados Unidos e no Brasil, e também devido à conjuntura política do país. Para a pesquisadora e jornalista Débora Bacega, esses assuntos ganharam mais notoriedade na sociedade. A gente tem que entender que esses livros estão chegando, estão sendo lançados, porque tem também uma demanda dessas editoras, e essa demanda não vem só porque a gente quer publicar livro, vem uma demanda da sociedade, né? Então a gente tem visto uma série de mudanças aí do percurso. E a gente também precisa entender que as pessoas estão questionando certas coisas. Então, você está tendo uma mudança no cenário geral, eu acho que isso também chega nesse grupo de editoras. E aí, com isso, você tem a publicação e você também vai ter a divulgação de outros escritores, outros autores, o que é ótimo. Acho que você pode aproveitar discussões amplas, né, e ter mais profundidade. O que o livro permite é uma maior profundidade na análise dos assuntos, né, e você ter ideias diferentes, enfim, você promover debate. Então, eu acho que assim, é a função fundamental que principalmente o livro de não ficção, né, tem. É a apresentação das ideias. Durante a quarentena, muitas livrarias e escritores precisaram se adaptar a esse novo momento. Há 40 anos cobrindo Fórmula 1, o jornalista Flávio Gomes já escreveu 4 livros. O último, Imola 1994, ele escreveu em 3 meses e participou de todo o processo de entrega e divulgação dos livros, que foi um pouco diferente dos outros. O que eu fiz? Eu falei direto com o meu leitor, né? Eu publiquei, olha, o livro está pronto, vai ser publicado, vai sair dia tal, e quem quiser comprar, me escreve que eu vendo. Basicamente foi isso que eu fiz, porque foi realmente uma coisa pessoal, assim, pessoal mesmo. E eu comecei a receber e-mails, no fim, ao final de, 10 dias, nem isso, a gente tinha 2.500 livros vendidos, o que, para o Brasil, é uma quantidade absurda. Infelizmente, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em setembro do ano passado pelo Instituto ProLivro, revelou que apenas 52% dos brasileiros têm o hábito de ler. Ações que incentivam a leitura no país, como o Clube de Livros Online, cresceram no período da pandemia, ajudando a estimular a leitura e conectar as pessoas.
essa interação, essa sociabilidade, ela é facilitada pelo clube de livros, porque você se vê justamente nessa situação de pandemia e você tem a oportunidade de manter esse vínculo social, essa interação, e não só pelo livro, mas também por todo esse contexto de outras memórias que você divide em relação à leitura. Maravilhoso, né, pessoal? Agora vamos ler o que vocês estão nos mandando pelas redes sociais. É isso aí, Rua. Vamos começar pelo Facebook. O Marcel Barbosa aqui mandou pra gente, voltando um pouco na conversa da Fran, que a periferia, em sua grande maioria, encontra na arte uma forma de ser ouvida, desde o rap até o funk, no qual desde sempre foram marginalizados pela sociedade. É isso mesmo, Marcel, eu também concordo bastante com você. Se vocês quiserem enviar comentários, basta acessar o Facebook da agência que está anotado aí embaixo do vídeo, que é facebook.com/agência de jornalismo, tudo junto. Rua, como que está o Instagram aí? Tá bombando? Tá sim, Lucas. No Instagram nós temos os seguintes comentários. A Priscila Tuna pergunta se existe algum site que divulga exposições online. Priscila, nós temos os portais do Farol Santander, da Galeria Zipper e do Museu da República de Brasília. A Folha de São Paulo também divulga várias atrações culturais no portal Ilustrada e o Estadão também tem uma seção para a cultura. A Maria Cláudia Guarato pergunta quem faz a curadoria das pinturas pelas paredes que nós vemos pela cidade. Bom, Maria, eventualmente surgem iniciativas para concursos que selecionam um artista para fazer a pintura de murais pela cidade. E aí é escolhido um tema, por exemplo, meio ambiente, que é bem comum nós vermos. E aí os artistas mandam suas obras, suas ideias, e algum é selecionado para fazer a pintura do mural na cidade. Próximo bloco, vamos compreender os caminhos que os músicos encontraram e o que estão produzindo. E ainda tem a reportagem especial sobre como as artes cênicas foram afetadas e se transformaram.